Olá! Está começando mais um Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do CIMERS. Eu sou Bruna Tertuliano, diretora do CIMERS. Olá, eu sou Mônica Berg, diretora também aqui no CIMERS. Hoje o nosso assunto, estamos aproveitando o finzinho do nosso mês, né? Mês de novembro. Novembro Azul. Novembro Azul. E para essa nossa conversa de Novembro Azul, nós temos hoje nosso convidado, o Dr. Gustavo Carvalhal, médico urologista, pesquisador, um grande defensor entusiasta da prevenção também. Sim. Dr. Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Mônica. Um prazer estar aqui com você e com a Bruna, né? Bruna eu conheço há muitos anos, né? Fomos colegas na PUC, lá na faculdade. Então, muito feliz de estar aqui com vocês para falar um pouquinho do Novembro Azul, do câncer de próstata. Uma honra ser chamada de colega, mas por favor, certeza. professor, meu mestre. Com certeza, uma satisfação. E sempre será um mestre. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui. Querida. Obrigado a vocês. Professor, então, começando do começo. Ainda existe muito preconceito em relação à saúde do homem, à prevenção da saúde masculina? Então, graças a Deus, Bruna, isso está mudando, né? Nos últimos anos, o homem começou a ter uma consciência de que é importante fazer a prevenção secundária aí do câncer de próstata, né? E tem vindo mais aos consultórios, né? Buscando também uma prevenção. Muitas vezes é a mulher que faz isso. Que né? carrega. Que carrega o homem para consulta. A mulher tem essa cultura de consultar desde cedo, né? Eu sei, eu tenho 2 meninas em casa, agora, né, jovens mulheres e tal. E a menina, quando começa a menstruar, né? Começa a consultar o ginecologista, né? Ela vem já do pediatra de antes, mas começa a consultar o ginecologista por questões de menstruação, anticoncepção, doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, existe essa cultura entre as mulheres de que realmente é importante cuidar do corpo, da saúde, da mente, né? Desde cedo. O homem, você sabe, Bruna, que no consultório, muitas vezes a gente atende um paciente que vem para um check-up de próstata, porque a mulher marcou, porque ele ouviu falar que era importante e tal, e a pessoa nunca tinha ido a médico, nunca tinha testado uma glicemia, colesterol, nunca tinha sido exposta à medicina, né? Porque nunca sentiu nada e está ali consultando para o check-up. Então, na verdade, isso mudou e a consciência entre os urologistas, né, ou quem trabalha com câncer de próstata, de que muitas vezes você é os americanos usam muito o termo de gateway keeper, né? A gente é a porta de entrada dos homens no sistema de saúde. Sim. Então, esse Novembro Azul, que vocês estão levando ao ar aqui, né? Ele serve não só para o câncer de próstata, mas dizer que, puxa, é importante o homem começar a cuidar da saúde, né? A partir de uma certa idade. Então, a gente acaba identificando problemas nessa consulta para a prevenção secundária do câncer de próstata e fazer diagnósticos aí de diabetes, de hipertensão, hipercolesterolemia, burnout, uma série de coisas e acaba encaminhando, né? Não, o urologista não vai tratar dessas coisas, mas a gente acaba identificando os problemas e encaminhando para os colegas médicos, né? De outras especialidades essa pessoa, né? Então, é muito importante o Novembro Azul sair do escopo só do câncer, mas assim, da saúde do homem, né? Que hoje isso está muito importante, né? Sim, perfeito. E podia ser um pouquinho melhor esse cenário, né? Os homens podiam mudar um pouquinho essa visão. A pergunta original ali da Bruna, né? Se existe muita resistência, né? Sempre tem aquela questão aí do toque retal, e essas brincadeiras todas que se faz, né? Mas a gente até na Sociedade Brasileira de Urologia vê isso com uma certa alegria. É aquela história, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Quer dizer, a gente acaba sendo lembrado, né? Então, tem muita brincadeira com o exame de próstata e tal, o que é uma bobagem, né? O exame de próstata é um exame físico, como olhar a garganta, olhar o fundo de olho, né? Ver a pressão arterial, é uma coisa de 2 segundos. A pessoa faz fletida sobre a mesa na maioria das vezes, em 2 minutos a gente consegue ter informações sobre a próstata, né? E sempre isso parte de uma discussão também, olha, se o senhor quer fazer o exame é assim, assado, a gente explica, né? Ou então se faz só o PSA se o homem se recusar, né? Mas o importante é ele vir consultar e saber dos riscos, saber da periodicidade que ele tem que ser testado para certas doenças, né? E fazer esse tipo de acompanhamento.
Então, isso eu acho que caiu. A gente brinca muito, o gaúcho aqui brinca muito, né? Com toque retal e tal, exame de próstata, tem vários... Todo mundo tem medo. Vários memes, mas é uma coisa muito tranquila, né? E é muito menos invasivo, né, o exame de próstata do que o exame ginecológico, por exemplo. Tem que colocar um espéculo, botar na posição ginecológica, né? Coletar material, às vezes, do colo de útero e tal, que são coisas mais invasivas. O exame do homem é muito tranquilo, né? E se faz no consultório. Hoje tem, Mônica, tem muitos, até a gente fica chateado, muitos urologistas que até não estão examinando mais, estão pedindo PSA e ressonância. Saiu um trabalho em abril agora desse ano, eu estava no Congresso Europeu de Urologia em Madrid. Então, um grupo da Finlândia apresentou um trabalho, foi publicado logo na sequência, que num estudo finlandês europeu foi mais acurado você fazer um diagnóstico de câncer de próstata com PSA e ressonância nuclear magnética do que com PSA e toque, né? O problema é que em saúde pública você não vai fazer ressonância para todo mundo. O exame é muito caro, né? Que envolve também radiação, indo baixar as doses, mas envolve... Então, assim, quer dizer, você não... É uma coisa muito aberrante. A gente não teria... Nenhum país do mundo teria condição de fazer ressonância para evitar um toque retal, né? A gente acaba pedindo a ressonância quando vem uma suspeita aí de câncer ou no toque ou no PSA. Bom, aí então esse é um exame que a gente preza muito, né? Mas nesse cenário só. Mais do que isso, né, Carvalhal? Eu acho que algumas medicinas no mundo estão indo cada vez mais longe do toque físico do exame, por mais desconfortável que seja o toque retal. Exato. Ele é um exame físico, né? Ele faz parte dessa realidade. Quando mas a gente tocar no paciente e vivenciar essa anamnese, esse exame físico por completo... Aumenta a relação aí, médico-paciente e tudo, né? E é uma coisa que está faltando na medicina moderna. Hoje está muito, né, de exames e tal, muito defensiva, né, Bruna? Né, que a gente diz, né? Sim. E até irracional do ponto de vista de custo-eficácia em muitas áreas aí. Claro. Mas é o mundo que a gente vive. E falando especificamente, assim, a gente está falando também de prevenção. Novembro Azul, ele fala sobre o câncer de próstata e a prevenção, mas também engloba a prevenção da saúde do homem como um todo. Então. E em relação ao câncer de próstata, como é que estão os números disso no Brasil hoje, a crescente? Qual a nossa realidade hoje? Eu tive a felicidade de participar há muitos anos. Houve um estudo que ainda é o maior estudo latino-americano sobre prevenção de câncer de próstata. Eu fui segundo autor, a gente publicou em 2010 esse estudo, já tem 15 anos, você vê, na Urology, né? Então, é um estudo que foi levado a cabo principalmente pelo Dr. Elinei Faria, que é meu amigo de muitos anos, somos parceiros há muitos anos em várias iniciativas, assim, do Hospital do Câncer de Barretos, na época. Barretos é no interior de São Paulo. Barretos é famosa pela festa do Peão, que é sempre final de agosto e tal, que movimenta, assim, milhões de pessoas. É impressionante, né? Com o sertanejo e... Bem, então, da festa do Peão vieram os recursos, né? A Ivete Sangalo doou 6 ônibus, né? A artista brasileira, baiana. E nós fizemos, então, esse estudo, né? Em 231 municípios, 6 estados brasileiros, com mais de 18 mil homens, né? Então, o maior estudo latino-americano em que foram feitos PSA e toque retal, e os homens que tinham em 231 municípios, então era o estado de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, então várias cidades, né, que iam às caravanas, né, do Hospital do Câncer de Barretos para oferecer PSA e toque retal para muitos homens, né? Mais de 18 mil homens. E nesse estudo que a gente viu é que a incidência de câncer de próstata, né, dos pacientes que participaram desse estudo, foi maior no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, o estudo pivotal do Dr. Catalona, de 91, né, o Cancer Detection Rate, que é a taxa de detecção de câncer num estudo de rastreamento multicêntrico nos Estados Unidos, foi de 3,2% e no Brasil foi de 3,7%. Então, isso nos diz que a gente tem tanto ou mais até câncer de próstata no Brasil do que nos Estados Unidos. O problema é que aqui, né, a gente tem menos awareness, né? menos consciência, às vezes, da necessidade de fazer toque PSA. Talvez o acesso seja mais limitado, né? Do que no estudo de rastreamento, que era gratuito, né? Então, o que acontece? A gente acaba tendo níveis de incidência publicados maiores lá do que aqui, de uma maneira geral, quando a gente olha as estatísticas, né? E a longevidade nossa é menor também. O brasileiro morre muito de morte violenta, de doença infecto-contagiosa e tal, né? Mais cedo, né? Então, tem essas questões todas. Mas nesse estudo muito bacana, foi um achado que a gente publicou também, poucos anos depois, 2013, 2014, que 18% dos homens que participaram do estudo latino-americano, brasileiro, aí, sobre câncer de próstata, eram analfabetos, não sabiam nem ler nem escrever, né? E quando a gente olha para os cânceres que foram diagnosticados no estudo, entre os analfabetos e os alfabetizados,
houve uma maior incidência de cânceres mais avançados, assim, no grupo dos analfabetos. Então, isso, claro, tem coisas econômicas aí, dificuldade de acesso, mas a gente acha, Bruno, que muito é porque a pessoa que tem menos alfabetização é mais simples, tem menos recursos e às vezes ela não se inteira menos consciência menos também. consciência, menos informação. Olha, existe um teste que pode fazer no posto de saúde pelo SUS e você tem direito a isso, vá procurar um urologista, vai procurar um clínico geral, um médico de família que vai oferecer um PSA, se tiver alguma alteração vai lhe encaminhar para um hospital terciário ou para um centro, né, de assistência que tem urologista para você ser examinado, não é? Então, isso foi muito contrastante. A gente publicou isso em 2 revistas, na Clinical Journal Urinary Cancer e no Brazilian Journal de Urologia. E eu queria mandamos para o JAMA, achamos que ia ser aceito, mas não saiu no JAMA porque a gente não tinha, a ferramenta foi perguntar se sabia ler e escrever. Mas, na verdade, eles queriam que assinasse o nome, né? Ou tivesse uma prova objetiva de que a pessoa ou ler um texto e interpretar, Nossa, né? isso é bem interessante. Então, mas isso são as coisas metodológicas, assim, às vezes um jornal americano que não... E eu percebo isso, sabe, professor? Na saúde pública, assim, nos momentos em que eu trabalhei com alta vulnerabilidade, principalmente do homem, a frase é: se eu procurar, eu vou achar. É um medo, então, né? espera até o último segundo para não achar, enquanto teria que ser o contrário, né? Quanto mais cedo a gente acha, uma melhor. coisa que a gente usa muito hoje, Bruna, né? Você sabe o ex-presidente norte-americano Joe Biden, né? O Biden, né, já assumiu a presidência mais longevo, mais idoso e tal, né? E o Biden foi recentemente diagnosticado com câncer de próstata metastático, que a gente sabe que é incurável. Quer dizer, a gente consegue estender a sobrevida da pessoa, do homem, né, com câncer de próstata avançado, assim, mas você não consegue mais curar com cirurgia ou radioterapia ou outras medidas. Então, o Biden... e aí todo mundo ficou chocado. Poxa, o sujeito foi presidente dos Estados Unidos por 4 anos, como é que o presidente dos Estados Unidos não tinha alguém cuidando do PSA, da sua próstata, né, e tal? Mas é que o Biden... houve um movimento lá nos anos 2012 e tal, nos Estados Unidos, de talvez você discutir com o seu médico se valia a pena fazer. E quando ele fez 70 anos, ele discutiu e achou que o risco era pequeno de morrer de câncer de próstata, então que não valeria a pena, né? E ele não testou esses anos todos, inclusive enquanto na presidência, foi uma decisão pessoal. E agora foi diagnosticado com câncer avançado e provavelmente ele irá morrer de câncer de próstata metastático, porque é uma doença que, quando metastática, ela não tem cura, né? Então, a gente tem usado muito o exemplo do presidente norte-americano nesse sentido, né? Então, se você tiver uma expectativa de vida, vale a pena. Agora saiu um estudo no New England, 23 anos do estudo europeu de prevenção, que é um estudo muito errôneo, quer dizer, fazia PSA sem o toque retal, PSA a cada 4 anos, só indicava biópsia se o PSA via acima de 4. Então, é muito diferente do que a gente faz em prevenção secundária hoje por câncer de próstata nos consultórios, e nos postos de saúde também. Então, e mesmo assim, houve uma mortalidade, um ganho de mortalidade significativa, lá de mais de 13%, né, no estudo europeu, nesses moldes inadequados. O que a gente vê nas estatísticas mundiais é que nos lugares onde se faz prevenção, nos Estados Unidos, por exemplo, os dados do SEER, né, houve mais de 50% de redução da mortalidade por câncer de próstata nos últimos anos, desde que se começou a usar o marcador do sangue, o PSA, que é o antígeno prostático específico, né, para diagnóstico precoce de uma condição de câncer de próstata. Então, isso é inegável. As pessoas estão vivendo mais, seria de se esperar um aumento da mortalidade específica por câncer de próstata, com as pessoas morrendo mais tarde do coração, botando stent, né, fazendo diagnóstico e tratamento da cardiopatia isquêmica mais precoce. E não é o que se viu. Nos Estados Unidos caiu mais da metade a mortalidade. Então, quer dizer, era para ter subido a mortalidade específica por câncer de próstata. Então, isso é uma prova cabal, assim, de que vale a pena você fazer, né? Então, eu mesmo, né, eu tenho um tio que teve um câncer de próstata, não faleceu disso, mas assim, minha mãe teve câncer de pâncreas, faleceu disso, eu tive uma avó com câncer de cólon, então eu desde os 40 anos, Bruno, eu sou testado. Ninguém gosta, né? Mas a gente esse ano fez colonoscopia, endoscopia digestiva para o câncer de cólon, né? A gente faz ressonâncias para ver o pâncreas, eu faço toque retal com um colega e PSA todo ano, então a gente tenta evitar algumas doenças, né? O que a gente faz no câncer de próstata não é evitar a doença. Infelizmente, não existe hoje nada do que seria ideal, que é a prevenção primária, né? Você não fumar para isso, ou não beber, sabe? Não existe nenhuma atividade proativa que o homem possa fazer para não desenvolver um câncer de próstata. O que a gente faz é, na pessoa que tiver um câncer de próstata, tentar identificar isso num estágio inicial
em que a doença é curável, não como o presidente dos Estados Unidos que já veio com a doença com metástases ósseas em outros lugares, né? Mas então é uma prevenção secundária, é o que se faz no câncer de mama também, né? No câncer de colo de útero, né? Em sentido de prevenção secundária nesse... Eu gostaria muito de dizer, tem muita picaretagem nisso, né? Ah, você toma suco disso, suco daquilo. Antes era o tomate, né? Que é bom para a saúde, porque é antioxidante e tal, licopeno. Mas os estudos feitos especificamente para isso não mostraram nenhum benefício. Sim. Então, não existe nenhuma pílula milagrosa, nenhuma dieta milagrosa para evitar o câncer de próstata. Infelizmente, né? O que existe é a gente procurar assistência médica e periodicamente ser testado. E às vezes não precisa ser todo ano, né? O todo ano é aquele paciente que tem um PSA de meia idade, que a gente chama, né, mais alto, né, acima de 0,9 ou mais, né? Ou então que tem histórico familiar, que é afrodescendente, que tem um risco maior, né? Exatamente sobre isso que eu ia lhe perguntar. Então, como é que funciona essa prevenção? Como é que a gente deveria fazer esse rastreio, né? Quando buscar, como buscar, qual a periodicidade? Há vários guidelines, Mônica, né? Então, tem mais de um guideline. Existe o guideline da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu sigo o da NCCN, que é o National Comprehensive Cancer Network, que é uma entidade norte-americana. Eu até participei esse ano saiu, foi muito bacana. Eu trabalhei com o NCCN, eu e o Murilo Luz, que está em Nova York hoje. Então, fomos os 2 urologistas brasileiros que o NCCN chamou para fazer a tradução do NCCN norte-americano esse ano agora de 2025 para a Latinoamérica. Né? Então, para o português e espanhol. A tradução, não só a tradução literal, assim, do texto, né? Que isso já veio traduzido, mas, assim, de coisas que não existem aqui, que a Anvisa adaptação de exames, testes e para a nossa realidade também, né? E, por exemplo, a orquiectomia nem está no guideline norte-americano, não, a gente botou no nosso. São coisas que no SUS fazem todo o sentido. Mas, então, o NCCN, o que ele recomenda? O que eu digo para o meu paciente no consultório, o que a gente orienta, né? Que você deve fazer uma consulta com um médico geral ou com um urologista em torno dos 40, 45 anos. E nessa consulta se faz o que a gente chama de um PSA da meia-idade. A gente faz alguns testes de sangue até para ver glicemia, colesterol, função renal, hemograma, e faz o PSA, que é um teste sanguíneo, é o antígeno prostático específico, né? PSA em inglês é Prostate Specific Antigen, é o nome em inglês, ficou PSA em português também. Mas é um teste de sangue que vai dizer do teu risco de ter alguma doença na próstata. Ele não é específico para câncer. Às vezes ele vem alterado por uma próstata grande, que é hereditária da idade, ou então por uma infecção na próstata, uma cistite, uma prostatite, né? Mas quando o PSA de meia idade ele vem acima de 0,9 nanogramas por decilitro, por mililitro, ele te dá um risco maior de desenvolver câncer de próstata ao longo do tempo. Os fatores de risco, então, são esse PSA um pouco maior, quando você começa a testar, 40, 45 anos, e alguns fatores de risco. Por exemplo, história familiar de câncer de próstata, é o meu caso, que um tio teve, tio materno, né? Então, se você tem um pai, um avô, um tio, um irmão com câncer de próstata, você tem um risco aumentado de, ao longo da sua vida, desenvolver também um câncer de próstata. História de câncer de mama na família materna. Aumenta a chance de uma mutação de gene de reparo do DNA, né? BRCA1, BRCA2 no câncer de mama são importantes também, no cólon também. Bom, então se você tem na história de câncer de mama, principalmente na família materna, você é grupo de risco. E afrodescendência. Se a gente tem uma afrodescendência, né? Ou se você é negro, ou se tem na família, né, antecedentes negros, já se sabe que o afrodescendente, tanto americano como latino-americano, ele tem um risco aumentado de câncer de próstata e risco de ter um câncer de próstata mais agressivo e mais precoce. Então, quem tem fatores de risco, que isso a gente acessa nessa primeira revisão com o clínico ou com o urologista aos 40, 45 anos, a partir daí, você faz a adequação desse segmento do paciente, né? Então, tem pacientes que não têm nenhum grupo de risco, não tem afrodescendência, não tem história de câncer de mama na família, não tem história de câncer de próstata, e esse paciente ele pode vir a cada 3, 4 anos se ele tiver um PSA de base baixinho, né? Então, não precisa ser testado todo ano, né? Já alguém que tem um grupo de risco, enquanto ele tiver uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos, ele deveria ser testado anualmente, né? Então, é essa adequação que se faz, né? Em relação aos sintomas, quais são os principais sintomas de alarme? Eu já ia mencionar isso, que é a coisa importante. Não há sintomas. O câncer de próstata, ele não traz nenhum sintoma.
Então, ele ocorre, né, Bruno? Você sabe disso, na zona externa da próstata, em mais de 90% das vezes, né? Que é a zona periférica. E ele não causa sintomas, né? Então, para um câncer de próstata causar algum sintoma, dificuldade para urinar, sangramento na urina, retenção de urina, trancar a urina, a pessoa não conseguir urinar, ou ter, no caso de doença metastática, alguma dor óssea, emagrecimento, perda de peso e tal, isso são tumores avançados. Diferente da hiperplasia. A hiperplasia é que concomitante. é benigno, mas que daí tem mais sintomas. Cabelo, começa com 40 anos, você começa a urinar diferente, né? A hiperplasia benigna é universal, todo homem vai ter hiperplasia de próstata, né? Então, isso também serve, né? E não está relacionado com câncer. Zero chance, né? Nem hiperplasia, nem infecção, nem doença sexualmente transmissível, nada disso causa câncer de próstata. O problema é que existe uma coincidência da idade. Então, o homem que começa a ficar mais velho, começa a ter dificuldade para urinar por causa da hiperplasia benigna de próstata, ele também, pela idade, ele também começa a ter uma incidência aumentada do câncer de próstata, que é mais comum depois dos 45, 50 anos de idade, né? Então, mas não existe a coincidência, é uma coincidência natural, mas não é causal, quer dizer, os sintomas não causam nada. Então, o homem não deve esperar ter sintoma algum para procurar atendimento. Entendi. Né? Então, o câncer de próstata você tem que começar a pesquisar a partir dos 40, 45 anos de idade. É a recomendação da Sociedade de Câncer Americana, da maioria das sociedades internacionais e nacionais mesmo. A gente começar a ver isso a partir dos 40, 45 anos de idade. Seria o ideal. A gente está num momento de vida em que a internet traz muita informação. Sim. Né? Traz muita informação boa. E ruim muita também. informação ruim, mais informação distorcida do que real mesmo, e tem muitos mitos por aí. Quais são os principais mitos que chegam no consultório em relação à saúde masculina? Então, muito essa coisa do preconceito do toque retal, que é uma bobagem, a gente já falou sobre isso. Outras coisas que o que você falou, quem procura acha, né? O que é uma bobagem, você acha um câncer de próstata. Uma coisa muito comum, a pessoa às vezes tem medo de consultar, porque diz, olha, se eu achar um câncer de próstata, vou ter que fazer uma cirurgia, uma radioterapia e vou ficar impotente, né? Então, hoje mudou muito isso, a cirurgia melhorou, a cirurgia robótica hoje tem uma taxa de preservação da inervação que é maior em 3 estudos randomizados aí, inclusive um brasileiro do ICESP, né, onde eu trabalhei lá em São Paulo, mostrou isso. Então, a gente consegue manter a potência sexual do homem e a continência urinária em níveis que a gente não tinha quando fazia cirurgia aberta. A cirurgia aberta ainda é muito boa e a chance de cura é igual à cirurgia robótica, mas a robótica tem vantagem na recuperação do paciente e na recuperação da continência e da potência. Então, o homem que tem um diagnóstico de câncer de próstata e for tratado, ele não vai ficar... A chance dele ficar impotente existe, ficar incontinente existe, mas ela é bem menor do que já foi no passado. A radioterapia também, Mônica, melhorou muito. Hoje, a radioterapia ela tem uma eficácia maior, a gente consegue dar doses maiores de radiação com menos efeito colateral. Então, também melhorou a chance da gente curar o câncer com radiação, se a pessoa não for um candidato cirúrgico, né? E com preservação da potência e da continência em níveis melhores, assim, né? E então, essa concepção errada, olha, eu vou fazer um diagnóstico de uma coisa que vai me limitar a minha qualidade de vida, ela não é absolutamente real, né? Então, hoje a gente sabe que se você achar um câncer que é potencialmente agressivo, existe condição de você tratar e seguir a vida normalmente, sem grandes problemas. Outra coisa importante também, Mônica, é que 40% dos pacientes que nós diagnosticamos hoje no consultório com câncer de próstata localizado, eles são cânceres de próstata de baixo risco de progressão, ou seja, de baixa agressividade. Até se discute se o paciente com câncer de Gleason 6, por exemplo, que é um tumor bem diferenciado, se ele deveria ser chamado de câncer ou não, né? Ou de uma predisposição a câncer. Porque, na verdade, hoje, muitos pacientes que a gente atende no consultório que faz o diagnóstico, eles não vão para a cirurgia nem para a radioterapia num primeiro momento. Se o tumor for de baixa agressividade pela biópsia ou pelo PSA e pelo exame físico, a gente consegue fazer o que a gente chama de vigilância ativa, que é um active surveillance, os americanos dizem. Então, você não opera, não irradia aquele paciente no primeiro momento, mas a gente faz acompanhamentos que às vezes são anuais aí com ressonância, com biópsia, com PSA, e se houver uma progressão da doença em alguns desses parâmetros aí, bom, aí sim você opera e trata, né? Então, tem pacientes que às vezes a gente fica acompanhando por 7, 8, 10 anos e nunca são tratados, né? Só eles vão estar sendo monitorizados dessa doença, né? Isso no latino-americano é um pouquinho difícil de conseguir no consultório, mas também a mentalidade está mudando. É assim para câncer de tireoide também. Alguns tumores que não são muito agressivos hoje têm sido acompanhados. Câncer de rim também está
começando essa questão de vigilância ativa, né? Então, não necessariamente você ser diagnosticado com câncer de próstata quer dizer que você vai ter que ser tratado naquele momento inicial da sua vida, né? Sim. Só você vai ter uma monitorização da doença e se a doença se tornar agressiva ou for diagnosticada numa fase mais agressiva, bom, aí a gente vai tratar num segundo momento. Mas você não vai ser pego de surpresa com uma doença metastática, uma doença que vai limitar a tua vida, né? Professor, tu falou antes que não existe, assim, de fato, uma prevenção em relação ao câncer de próstata, né? Que, de repente, a prevenção primária não. É uma prevenção né? primária. Mas o estilo de vida acaba melhorando a performance para um tratamento mais tarde. Com certeza, né? Sabe que tem coisas engraçadas, né, Bruna? Então, a American Cancer Society aí, eles dão de recomendação para prevenção de câncer geral é evitar sobrepeso, obesidade, evitar fumo, né, tabaco, evitar álcool em excesso e ter uma atividade social e física regular. Então, isso a gente não tem uma explicação causal, mas a gente vê que pessoas que têm esses pré-requisitos, elas costumam ter em torno de 20% menos de diagnóstico de câncer. O tal do estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável. Então, isso é uma recomendação de todas as entidades de câncer no mundo, né? E a gente fala isso mas isso não só câncer, isso aí está te prevenindo de problemas mentais, problemas cardíacos, problemas endócrinos, né? Diabetes, tudo é uma prevenção que a gente acaba fazendo. Muitas vezes tem uma confusão nisso também, né? Porque o paciente que é doente, ele é mais testado. Sim. Então, assim, você vai achar, assim, com obesidade, por exemplo, a gente vai achar muitas correlações do paciente obeso com vários cânceres, várias doenças. Só que a gente não sabe se é por causa do metabolismo glicídico alterado, se é pela questão inflamatória, ou se porque aquela pessoa, como ela tem uma obesidade, tem uma diabetes, tiraram o exame de sangue dela e aí fizeram um PSA e o PSA veio alterado. Sim. Sabe, ela não seria testada Ela é se mais ela não testada fosse doente por automaticamente. alguma coisa. Então, existe, né, os americanos usam muito o termo camel's nose effect. Eu não sou de ascendência árabe, mas assim, os árabes dizem que quando um camelo entra na tenda árabe, ele nunca entra só com o nariz, ele vai todo, né? Então, se você tem uma doença e você é testado, você acaba sendo testado para outras coisas, né? Então, aí acabam aparecendo as outras doenças. Então, esse é um fator é um viés de aferição que a gente chama, né? É um vício de testagem, né? A gente está testando mais a pessoa, então, bom, mas a gente não sabe se aquilo é a causa do problema. Ou se essa pessoa, por estar frequentando médicos, ela acaba descobrindo mais problemas, né? Mas essa recomendação, sim, ela existe. Mas sabe que para câncer de próstata, não. Então, existia, né? Teve um estudo muito bacana europeu sobre estilo de vida que mostrou que pessoas da Península Itálica, Ibérica, ali tudo, teriam menos incidência de câncer. Aí eles foram olhar, então, não, é porque as pessoas comem muito tomate. Então, a dieta é muito tomate. Então, só que aí o NCI fez um estudo, 2006, acho que foi randomizado, tomate, licopeno, altas doses, caiu por terra. Então, pararam, né? Então, hoje é picaretagem você vender licopeno para prevenção de câncer de próstata, porque não tem nenhuma base científica, né? Aí depois, vitamina E e selênio, castanha do Pará e tal. Caiu por terra. Também. Né? Porque também o Select Trial, né, mostrou até um pouquinho mais de câncer em quem tomava mais vitamina E do que quem não tomava. Então, então caiu por terra, né? E, na verdade, hoje o que o pessoal, a gente vê muito nos consultórios, né, nos postos de saúde e tal, chá de semente de abóbora. Sim. Então, eu não tenho nada contra. Pode tomar, mas assim, é uma coisa que não foi testada ainda. Se não for com açúcar, fica ótimo. Não for com açúcar, tem menos risco aí de diabetes e obesidade. Mas, de qualquer forma, né, a gente não tem, infelizmente. Então, essas recomendações que você falou são ótimas, mas não existe nenhum estudo realmente para prevenção primária. Infelizmente, né, a gente gostaria de dizer, olha, tome isso, ou beba isso, ou coma aquilo, né, ou evite isso, e você vai ter menos câncer de próstata. Infelizmente, hoje, no mundo, a gente não tem isso. Né? Ainda não se tem. O nosso programa, Fronteiras da Saúde, pertence vem do nosso núcleo de combate ao exercício ilegal da medicina, que nós temos aqui no Simers. E esse núcleo, ele veio por conta de várias pessoas buscarem tratamentos ou, enfim... informações em lugares que não são os mais adequados. Perfeito. E dentro da saúde masculina, né? A gente tem isso também, doutor Gustavo? Então, eu acho que eu não te respondi, a tua pergunta também abordava isso, né? É um grande problema. A internet, né? Eu sou de uma época pré-internet, né? Então,
quando eu estava trabalhando em São Paulo, minha esposa estava aqui, a gente trocava cartinhas, telegramas. Então, hoje é bonitinho. Minhas filhas têm uma caixa lá das cartinhas do pai e da mãe. Então, porque eu sou pré-internet. E a gente pensa, pô, eu trabalhei em São Paulo em 96, 97. Não faz tanto tempo assim, né? Mas essa geração nova, eles não sabem o que é viver sem internet, né? E hoje a medicina está muito na internet. Então, eu sou preceptor de residência de urologia aqui em Porto Alegre. Meus residentes que se formam, todos eles fazem media training, tem uma assistência para produção de conteúdo, de marketing, né? Para conteúdo, eles contratam isso. Não tem nada contra isso, acho até bacana. E é uma forma de repente, os pacientes te verem ou te acessarem, ou, né? E de você... De colocar informação boa na internet, né? na internet. Então, nesse sentido, não vejo problema. O problema é que a internet, ela pode ser perversa. Então, você sabe, né? Que a gente, se você pagar uma assessoria de mídia, você consegue colocar o teu site ou a tua página na frente dos outros do Google, né? Ou em primeiro lugar, ou, né? Ou tem formas de você conseguir mais acessos, né? Até a gente brinca, tem gente que faz piadinha na internet e aí o site é mais visto e ele sobe no ranking, quer dizer, ele começa a ser acessado antes. Então, são formas perversas de você ter atenção, né? Ter mídia, né? Então, isso é muito perverso, muito ruim, né? Então, nem tudo que a gente vê na internet é real. É gente que está aí tentando captar clientela e tal, às vezes da maneira não melhor, né? Não da melhor maneira. Então, eu acho muito perigoso. Então, muita questão, a gente lida muito na urologia, viu, Mônica, com o uso indiscriminado de hormônio, né? Para ganhar massa muscular, perder peso, né? Parecer mais jovem. Isso é fator de risco para câncer de próstata? O que se sabe é que o câncer de próstata ele depende de testosterona, né, para se desenvolver. Tanto que quando a gente tem um quadro metastático de câncer de próstata, o que segura a doença por alguns anos é você tirar a testosterona, porque isso faz o tumor ficar mais lento. Então, hoje o conhecimento diz que não, a testosterona não causa câncer de próstata, mas ela pode acelerar a progressão do câncer de próstata que já está lá. Né? Então, isso, tanto que quando a gente faz reposição de testosterona em um homem que entrou na andropausa ou em situações específicas, os guidelines, todos eles orientam que você tem que testar PSA a cada 6 meses, toque retal, enzima hepática, colesterol, hemograma, para não deixar esse paciente hemoconcentrado e daqui a pouco trombosar uma artéria no cérebro, no coração, né? Então, isso tem que ser feito com uma supervisão médica, né? Então, e não é o que a gente vê nas academias, na internet, nas coisas todas, né? Então, é muito perigoso, né, Bruno? A Sociedade de Endocrinologia, né? Dr. Rogério Friedman, tudo, né? Tem trabalhado muito com a gente nisso também, com a urologia, no sentido de parar com esse uso indiscriminado de hormônios. E às vezes não são médicos que estão prescrevendo, né, Bruno? Muitas vezes, né? Muitas vezes, né? E nada contra os não médicos, né? Que são muito importantes na saúde, às vezes até mais importantes que nós. O problema é que quando você está entrando com o uso de hormônios, você tem que ter um conhecimento básico de endocrinologia, de metabolismo toda e tal, toda né? a fisiologia médica para poder fazer isso com segurança e com seriedade. Então, a gente vê coisas muito ruins, né? Realmente muito ruins. No câncer de próstata, aparentemente, o que pode acontecer é isso acelerar a progressão de algo que já está lá. Já existe. Né? Mas não tem como você repor hormônio no homem sem fazer esse tipo de precaução, de rastreamento. Estamos chegando no final, né? Maravilha. Infelizmente. Uma pena, sempre tem muita coisa para falar de Novembro Azul. Né? Tem algum recado que tu queira deixar? Não, eu queria agradecer. Encerrar? Eu acho que essas iniciativas, né, do Simers aqui, de toda a imprensa de uma maneira geral também, né, Bruna, são muito importantes. Eu acho que a medicina hoje, né, ela está aumentando a longevidade de todo mundo. A gente está chegando em idades mais avançadas, com uma qualidade de vida melhor. E há recursos para uma série de doenças. Então, tudo que vem, que é dito, que é em todas as mídias, né, olha, venha para um médico, não precisa ser urologista, pode ser o médico geral, né? Mas venha entrar no cuidado médico, né? Isso certamente muda a vida de muitas pessoas, muitas famílias, né? Prevenção é a chave aí da gente viver mais e melhor cada vez mais, né? Então, muito obrigado pelo convite, né? A gente está sempre às ordens. Acho que o Novembro Azul é um chamariz importante. Eu só tenho visto crescer essas campanhas, né? Nos últimos anos, graças a Deus, no mundo todo, né? Não é aqui no Brasil, isso é mundial. A conversa foi excelente, foi muito, muito boa. E para dar o fechamento do nosso programa aqui, nós sempre falamos sobre um quadro que nós temos aqui dentro do programa. Temos um quadro que é um
clube do livro, vamos dizer assim. Maravilha. Eu não falamos de uma coisa. O professor Carvalhal é poeta, ele tem um livro de poesias. Dois. Eu preciso ler o segundo, vou te então. trazer o segundo. Então, preciso me atualizar nessa questão também. Minha mãe era da letras, era professora ali na URGS, ela faleceu muito cedo, mas era dessa área, né? Então, acho que eu tenho um pouquinho da genética ali também, assim, os fatores de risco para a criança, ele tem os fatores de risco para a literatura. Né? E nesse Clube do Livro, nós sempre pedimos para os nossos convidados que indiquem algum livro que foi importante na sua carreira, na sua formação, que os nossos ouvintes possam... Nós temos eu trabalho com alunos há muitos anos na Faculdade de Medicina, né? E tem muitos... Médicos escrevem muito, até porque a gente é uma profissão muito humana, você vê muita coisa da vida dos pacientes e tal, e não tem como isso não mexer com você, né? Então, tem muitos médicos que às vezes escrevem mal, muitas vezes, porque não tiveram formação ou não leram tanto, né? Mas sempre a medicina é uma amante muito ciumenta, a gente perde muito tempo com a medicina e tem pouco tempo para as outras coisas. Mas um livro que então, tem muitos médicos escritores que eu poderia citar, né? Somerset Maugham, né? Muita gente que, né? O Conan Doyle, o Sherlock Holmes era médico, tem coisas bacanas da propedêutica. Mas um livro que mexeu com a minha vida pessoal, eu quando era adolescente, eu li todo o Hemingway, né? O Ernest Hemingway. E um livro que eu gosto muito chama Adeus às Armas, que é a Farewell to Arms, né? O Hemingway, o pai dele era médico em Chicago, o pai do Ernesto Hemingway, né? Eu não admiro o Ernesto Hemingway como pessoa, a vida pessoal dele, a gente pode discutir isso em outro momento. Mas ele era um escritor que, para mim, icônico, assim, em ficção, né? Ele fez maus poemas, ele tem um livro de poema péssimo. Mas o Adeus às Armas é maravilhoso, né? E o último capítulo do Adeus às Armas, a Farewell to Arms, né? Mostra, não vou contar o livro, mas é um pouco da vida pessoal dele. O Hemingway foi repórter de guerra na Primeira Guerra, e aí conheceu uma enfermeira quando teve uma lesão na perna, né? Então, esse é o tema do Adeus às Armas. Mas esse soldado do Adeus às Armas, ele resolve, na Primeira Guerra, fugir da guerra. Então, tomar o destino dele nas próprias mãos. Ele se apaixona pela enfermeira que cuida, na França, está cuidando dele, e eles fogem para a Suíça, correndo riscos horrorosos, porque o desertor, ele estava no exército, o desertor era fuzilado, né? Então, eles foram para a Suíça, ficaram num chalé, e a ideia é que eles iam ficar ali em amor, e o livro é assim, então conta a história de amor deles e tal, numa cabana, enquanto o mundo estava explodindo, e eles na neve, na Suíça, esperando passar a guerra, né? E nisso ela engravida, né? E o capítulo final do livro é ele na sala de parto, esperando as freirinhas e o médico trazerem o parto. Eu não vou contar como é que termina o livro, mas assim, ele mostra que a gente, às vezes, mesmo quando a gente toma o destino da gente nas mãos, a vida faz diferente. Quer dizer, então que a gente tem isso na medicina a gente vê muito, né? Sim. Então, às vezes, você se programa para ter uma vida de determinada forma e a vida te traz uma doença ou um amor ou alguma coisa. E aí você vai te levando. Muda de... Então, que a gente tem um certo controle das coisas, né? Mas a vida... Então, esse livro mostra isso. Então, para mim, foi muito importante isso, assim, né? Que a gente pode se programar, como esse cara se programou. Ele falou, não, eu vou fazer a minha vida, eu vou fugir da guerra, vou... E, no fim, a vida dá um tombo nele depois, no final. Tem que estar abertas mudanças. Então, Adeus às armas. Viver um pouco... Adeus às armas, um pouco assim. É muito antigo o livro, né? Acho que... E baseado nessa ideia de difundir conhecimentos de medicina e um pouquinho de conhecimento da literatura, a gente faz um clubinho, então. Outros convidados dão suas dicas e a gente, como lembrança desse momento, repassa essas dicas à frente. Obrigado. Precisamos falar sobre o que eu já ouvi falar. Fez um filme também, né? Tem um filme. Muito obrigado. Obrigado, gentileza. Não precisava. Estou te devendo o meu segundo livro de poemas aí. O segundo livro de poemas, por favor, eu vou cobrar. Com certeza. Muito obrigada por sua presença aqui. Foi excelente. Muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Sempre um prazer, professor. Muito obrigada. Se você quiser continuar ligado nos nossos próximos programas, fica de olho nas redes sociais do Simers, no YouTube e no Instagram.